Me ouvindo? How are you? Ok, eu já volto em você. Ana Maria, how are you today? I'm a great teacher, and you? I'm great too, thank you. Hi, Andre, how are you today? I'm fine, and you, teacher? I'm fine too, thank you. Hi, Antonio, how are you today? I'm fine too, thank you. Hi, Arthur, how are you today? I'm a great teacher, and you? I'm fine too, thank you. Hi, Gabriel, how are you today? I'm fine, thank you. Hi, Gabi, how are you today? I'm a good teacher, and you? I'm good too, thank you. Hi, Gui Xavier, how are you? Hello, teacher, and you? I'm fine, and you? Fine, Gui? I'm fine. Okay, good. Hi, Isa, how are you? I'm a good teacher, and you? I'm fine too, thank you. Hi, Jujuki Melo, how are you today? I'm a great teacher, and you? I'm great too, thank you. Veronese, how are you? Então, I'm a good teacher, and you? I'm fine too, thank you. Hi, Lucas, how are you today? I'm great teacher, and you? I'm great too, thank you. Hi, Miguel Carriel, how are you today? I'm good teacher, and you? I'm good too, thank you. Hi, Pietro, how are you today? I'm a great teacher, and you? I'm great too. Okay, hi, Raul, how are you? I'm okay teacher, and you? I'm okay too, thank you. Hi, Sosokalais, how are you? I'm a great and you? I'm great too, thank you. Hi, Sosohyuto, how are you? I'm a teacher. I'm English, and you? I'm okay too, thank you. Hi, Ana Clara, how are you? I'm great. Okay, good. Hi, Lavinia. Great teacher, and you? I'm great too, thank you. Okay, guys, today our class is about science, my favorite class, okay? Everybody to learn about the types of vegetation, ok? A teacher trouxe um vídeo para vocês sobre isso, tá? Esse vídeo é um pouquinho extenso, ele fala sobre os tipos de vegetações, os tipos de florestas, né? E os tipos de biomas que nós encontramos por diversas partes do mundo. Então, vamos assistir. But first, let's sing a hello song. Yes or no? Yes, everybody? Ok. Desliguem as câmeras, por favor. Andrei. Ô, teacher, por que eu consigo ver todo mundo? Sorry? Não ouvi. Eu tô conseguindo ver todo mundo. Por que normalmente você não consegue?
Eu consigo ver 8 pessoas. É também. É 9. Gente, aqui eu tô com 8 pessoas e antes eu só conseguia ver 4. Eu também. Isso, eu tô conseguindo ver 9. Eu tô conseguindo ver. Estranho. Eu também só conseguindo ver 4. Eu tô conseguindo ver 8. Ok, ok. Ok. Eu tô conseguindo ver 8 contando comigo. Ok. Quando vocês falam, prestem atenção. Quando vocês falam, a câmera foca em vocês, então acaba aparecendo o rostinho de quem está falando, tá bom? Por isso que é importante falarmos um de cada vez, para que o sistema capte quem está falando, tá bom, meus amores? Oi? Eu tô vendo só 4 pessoas. Agora, na verdade, está só aparecendo a fotinho, porque estamos todos com as câmeras desligadas. Porém, vocês estão vendo aí as fotos. Quando estamos com a câmera ligada, conforme a pessoa fala, independente dela estar aparecendo para vocês ou não, vai focar na câmera dela, tá bom? Vai depender de cada internet, ok? Let's sing, class. Yes? A teacher quer cantar para a gente fazer o hello, porque o vídeo que a teacher trouxe é um pouco extenso, mas eu achei ele super legal e eu quero que vocês assistam, tá bom? Não pretendo terminar a atividade hoje do Types of Vegetation, but vamos começar, né? Então vamos lá. Cantar. Oi? Pra cantar. Yes, para cantar, claro, of course. Healthy music for a child's heart, body, and mind. Greetings from the award-winning CD, Brain Boogie Boosters, by The Learning Station. Ok. What was your favorite greeting? Ok, very good.
Ok, guys. Eu ouvi vocês cantando. Eu fico muito feliz quando vocês cantam. Continuem assim. Antônio, pode, mas corra para que você possa assistir o vídeo, tá bom? Eu vou compartilhar o vídeo a partir de agora. Prestem atenção, tá bom? Que a gente vai falando sobre ele. Deixem agora os microfones no mudo, tá bom, meus amores? Ok? Estão vendo a minha tela? Yes? Yes, teacher. Ok. Let's go. Deixem os microfones no mudo, please. E vamos assistir. Every plant and animal on Earth depends on other living organisms to survive. How these living things interact with the sun, air, water, and each other is called an ecosystem. Inside an ecosystem, the organisms work together to establish a balance that allows all of its members to thrive. When we talk about biomes, we mean a large group of similar ecosystems. All areas in a biome have similar plants, animals, and weather. There are many different biomes on planet Earth, both on land and in the water. Let's explore some of the many biomes on planet Earth. First, let's visit the marine biome. The marine biome is made mostly of saltwater oceans and is the largest biome on Earth. It covers about 70% of the Earth's surface and is home to more than 230,000 known species. Animals that live in the marine biome include fish, sharks, octopus, seahorses, dolphins, manatees, seals, and whales, among many others. The blue whale, believed to be the largest animal that has ever lived on the Earth, lives in the marine biome. Thousands of plant species live in the ocean too. Ocean plants are extremely important because they provide more than half of the oxygen on Earth. That's more than every forest in the world. Algae, kelp, seaweed, and even tiny phytoplankton all live and grow in the ocean. There are many separate biomes within the ocean, based on changes to the temperature, nutrients, and amount of sunlight in the water. One special type of marine biome is a coral reef. Coral reefs are only small areas in the ocean, but about 25% of known marine species live there. They are built up over thousands of years by tiny animals called polyps. The polyps have a limestone skeleton, and as one generation of polyps die, the next generation grows on top of them, making the coral reef gradually bigger and bigger. Polyps depend on energy from algae that lives inside of them to survive. Since algae is a plant, they need sunlight to create food. That is why coral reefs are only found in warm, sunny water. Reefs provide food and shelter for many species, but they are vulnerable to destruction by pollution and overfishing by humans.
The last type of aquatic biome we will visit is the freshwater biome. Unlike the marine biome, which is filled with salt water, freshwater biomes are filled with water that has very low levels of salt. For the most part, animals that can survive in saltwater cannot survive in freshwater, and animals that can survive in freshwater cannot survive in saltwater. Animals that live in or around freshwater biomes include fish, frogs, alligators, snakes, otters, turtles, and beavers. There are three main types of freshwater biomes. They are ponds and lakes, which have still water, streams and rivers, which have moving water, and wetlands, which are a combination of land and water. Let's move on to land biomes. First, we're going to visit the polar regions. The polar ice caps in the Arctic and Antarctic are harsh places to live. Plants cannot grow on the ice, so most life in this biome is animal. By living at the edges of the ice caps, the animals that survive there are able to find food in the ocean. Fish mostly, or smaller animals. The South Pole is mostly populated by penguins. Seabirds like albatrosses, petrels, and gulls may also nest or visit there, and whales and seals thrive in the waters off the coast. At the North Pole, you might find polar bears, as well as water-going mammals like seals, walruses, and whales. Their thick layers of fur or fat help to insulate them against the freezing cold. South of the Arctic lies the tundra. The tundra is cold, an average of only 18 degrees Fahrenheit or -7 degrees Celsius. There are only two seasons here, a long dark winter and a short summer. Because it is so close to the North Pole, during the winter the nights become longer and longer until the sun doesn't rise at all. The situation is reversed in the summer. Days become longer until the sun stays up all day and all night. Beneath a thin layer of topsoil, the ground is permanently frozen, even during the summer, when temperatures may reach 50 degrees Fahrenheit or 10 degrees Celsius. This is called permafrost. There are few nutrients here to sustain plants or animals. There are no trees. The growing season is too short. Plant life in the tundra consists of moss and grasses, or small shrubs. There are still animals to be found in the tundra. Arctic foxes and hares, snowy owls, muskox, and caribou are just some of the animals that live there. Still farther south lie the forests. At colder latitudes, forests are dominated by evergreen trees. By keeping their needles all year round, they are able to make the most of the weaker sunlight. Farther south, the pine trees mix with broadleaf trees that drop their leaves when the weather turns cold. Forests grow where it is not too hot and not too cold, places with lots of nutrients and water available. As a result, a wide variety of plants and animals make forests their home. Moose, deer, bears, wolves, foxes, rabbits, and squirrels, as well as many, many kinds of birds and reptiles make their homes in forested biomes. Another type of biome is grassland and savanna. Grasslands are wide open land with low-growing plants like grass and flowers.
There is not enough rain in a grassland to support tall trees, but too much water to be a desert. A savanna is very similar to a grassland, but it may also have scattered trees. Many different types of grasses grow on grasslands and savannas, and many large herbivores live there. Often, huge herds of grazing animals travel the grasslands together, seeking safety in numbers from the predators that hunt them. Although there are not many places for large animals to hide in the grass, there is plenty of cover for small animals like mice, snakes, rabbits, and birds. In hotter climates, we find the tropical rainforest. Rainforests are forests that get a lot of rain, and tropical rainforests are very humid and warm. Situated close to the equator, they stay warm year-round. Tropical rainforests have the greatest biodiversity, that is, the greatest number of plant and animal species, of any land biome in the world. Trees in the rainforest usually grow to at least 100 feet or 30 meters in height, and from the highest part of the canopy to the forest floor, tropical rainforests are teeming with life. Some rainforest animals never touch the ground for their entire lives. Small animals like monkeys, birds, snakes, frogs, and lizards are common in the rainforest. Sloths, monkeys, bats, anteaters, jaguars, and thousands upon thousands of insects live there too. The rainforest is an important producer of oxygen for the world, as well as a home for about half of all the world's plant and animal species. Many new medicines have been found because of research on plants that grow there. Tropical rainforests are so large and dense that there are believed to be many unknown plants and animal species still to be discovered there, but rainforests are threatened with destruction as humans cut them down for wood and farmland. The last biome we will visit today is the desert. Deserts are dry. Some are hot and some are cold, but when most people think of deserts, they think of hot places. Deserts in warm places may get very hot during the day, but because they are so dry, they are not able to hold in the heat from the sun, and so they may drop to below freezing at night. Despite the harsh conditions, many plants and animals have learned how to survive in the desert. Cactus are a very famous kind of desert plant, but grasses, shrubs, and some kinds of small trees can grow there too. Many kinds of desert plants, not just cactus, have some kind of thorns or sharp spines to help protect them from hungry animals. Many types of reptiles live in the desert: snakes, lizards, and tortoises. Birds like owls and hawks, and mammals like camels, foxes, and desert hares have all discovered ways to survive and thrive in the desert too. I hope you enjoyed learning about biomes of the world today. Goodbye till next time. Ok, então vocês viram aí como eles falam um pouquinho sobre os biomas, sobre os tipos de vegetações que nós encontramos, né? E sobre o tipo de animais que habitam esses lugares, certo? Conseguiram ver isso, prestar atenção nisso? Essa equipe que a teacher traz para vocês de vídeos sobre ciências e estudos sociais, eles sempre falam bem calmamente, falam bem devagar, mostram muitas imagens reais, que eu gosto bastante de trazer isso para vocês. Terceiro e quarto ano, que vocês já conseguem entender um pouquinho melhor. Então, mesmo estando em inglês, o que vocês conseguiram entender, fora isso que a teacher falou? Fala para mim.
Quem vai falar? Que estavam falando dos animais que era como ele? Dos animais. Não sei se era vertebrado ou invertebrado. Tá, mas e da vegetação? O que vocês puderam entender? Vegetação. O que são as vegetações aí que nós estamos falando? Vegetais. Vegetais. Que tipo de vegetais? Couve, brócolis. Cenoura. Vocês estão de brincadeira com a teacher, né? Vocês querem me deixar maluquinha, né? Fala a verdade. Third grade. Vamos então para o nosso book para ver o que vocês conseguem lembrar aí do nosso vídeo e ver o nosso material. Vamos lá? Matheus, how are you, Matheus? Seres vivos. Vamos lá, então. A teacher vai compartilhar com vocês o nosso book, tá bom? Open your book in page 102, please. 102. Vamos lá? Que barulho é esse? Ah, interferência de algum microfone. Pronto? Matheus, do you hear me? Yes? Ok. Você tá chique, hein, Matheus? Matheus tá chique. Matheus tá, assim, me deixando invejosa. Ok, vamos lá, então. Look. Forest, grassland, desert, tundra, ice sheet. Ok. E aí, falem pra teacher o que tá falando aí. O que é forest? Floresta. Ok. Grassland. Campo. Yes, campo. Yes. Grassland é campo. Yes. Pasto, né, gente? É aquela vegetação de chão, né? A gente chama de pasto. Desert. How do you say desert em português? Ok. Tundra. Dunas. No. What Oi. page? 102. 102? Página 102. Muito bem. Pronto? Gente, a tundra, ela é chamada de tundra mesmo, tá bom? Em português também, porque ela é um nome, tá? E ela é uma vegetação baixa, tá? Ela é uma vegetação baixa, em ciências a gente chama de vegetação herbácea, tá bom? Ela é feita de gramas e vários musgos, coisas assim que crescem no chão, tá bom? Então é chamada de tundra mesmo, tá bom? Então, só para vocês entenderem aí o que seria isso, ok? E o ice sheet? Geleira. Geleira?
no Polo Norte. Não, são as folhas de gelo, tá bom? São mantos de gelo. Essa neve que fica no chão, que a gente acha que é tudo feito de gelo, é chamada de ice sheet, vegetação de gelo, tá bom? Então, ela é conhecida dessa forma. Vamos ver aí o que o nosso book fala. Isa, read for me, please. Isa, do you hear me? Está me ouvindo? Yes. Ok. Read. Vegetation is important because Because it helps it helps to regulate water, water, carbon, carbon, and and nitrogen nutrient cycles. cycles. It's of great It's of great importance importance in local because and global global energy balances. and O que está falando aí, gente? A vegetação é importante porque ajuda a regular a água, energia, carbono carbono, e o ciclo do nitrogênio. nitrogênio. É de grande importância no equilíbrio energético, local e global. Very good. Excelente. Vocês estão cada dia melhores. Estou super feliz. Então, vamos lá. O segundo quadrinho deixa eu ver quem vai ler para mim. Gabi. Gabi. Do you hear me? Deixa eu ver. A Gabi não tá aqui, né? E a teacher tá chamando ela. Ok. Pietro, do you hear me? Pietro? Eu. Okay, read for me, please. E próvides uma Não, o segundo quadradinho. Serves as wildlife habitat and energy source for animals. Ele serve como habitat da vida selvagem e fonte de energia para os animais. Very good, perfect. Júlia Quimelo. Este primary source It provides human beings with food, wood, fuel, medicine, and so on. Ok. Vamos lá. Fornece para os humanos comida
madeira, Oxigênio. combustível, remédios e assim por Diante. diante. Very good. E por último, deixa eu ver quem vai ler para teacher. Gui Xavier, come on. Come on. É a última, Pro. Yes. It's the primary. It is It is the primary the primary source source of of, oxygen yes, in the in the atmosphere. 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 Very good. É a principal fonte de oxigênio na... Atmosfera. Excellent. Very good, class. Muito bem. Então, estamos vendo aí por que a vegetação ela é importante, né? Então, descobrimos que ela ajuda a regular a água, o carbono, o ciclo do nitrogênio. É muito importante para a energia, o balanço da energia local e global. Serve para controlar o habitat e a energia dos animais, para os animais. Provém para os humanos comida, madeira, gasolina, combustível, medicina, né? E assim por diante. E é a fonte primária de oxigênio na nossa atmosfera, certo? Então, o que a teacher vai pedir para vocês para a próxima aula? Não quero que vocês façam nada, eu quero que vocês façam uma pesquisa, não é para fazer nada no nosso book, tá bom? A teacher quer que vocês façam uma pesquisa sobre os tipos de vegetações em alguns locais do mundo. Então, vocês vão escolher um local, tá bom? Vocês vão escolher um país, e aí vocês vão me falar o type of vegetation do local, tá bom? Então, vocês vão escolher e depois disso, durante a próxima aula, que cada um vai falar um pouco sobre a type of vegetation, aí nós vamos fazer o desenho sobre esses tipos de vegetações que vocês trouxerem para mim. Combinado? Teacher, tem que imprimir, tem que recortar, tem que fazer alguma coisa? Não. Vocês têm que ler, saber para me contar qual o tipo de vegetação do local escolhido, tá bom? Todo mundo entendeu? Yes. Perfect? Yes. Todo mundo entendeu? Yes. Então, eu vou deixar lá na aba de tarefas a orientação apenas para vocês não esquecerem, tá bom? Mas não precisa Vocês vão escolher o país e o tipo de vegetação que tem para falar sobre para mim, tá bom? Vocês vão me contar, tá bom? Em português mesmo, não se preocupem, nós vamos fazendo a tradução durante a aula. Ok, my dears? Yes? Yes. I Love you. you. Bye. Bye. Oi. Teacher, Oi. tem que pegar um país e escolher a vegetação dele? Não, a vegetação dele já é própria do país, você só vai me contar qual é. Tá bom? Tchau. Perfect. Bye, bye, my dears. Bye, bye. Valen, eu vi que você chegou, tá bom? Só não parei porque a gente já estava no meio da aula, mas eu vi que você chegou depois, tá bom, meu amor? Bye, bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, bye, my dears. I see you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Bye teacher. Bye bye Sophie. I love you. I love you too, honeys. Bye, bye.